aquela música lá, você falou nessa música Geleia Geral, nossa senhora, quando ela veio cantada, eu só vi no disco. Que coisa linda aquela parceria, que pra mim, pô, é claro, você se lembra de uma música, pra mim é só uma maravilha. Tem hora que eu chego a amar aquela música a ponto de obscurecer tudo. Já ali no tropicalismo, naquele primeiro momento, ele era isso tudo, ele participava com esse empenho todo, era um pensador, uma presença filosofante, não só poética, mas político-filosófico também. Eu nasci um anjo louco, um anjo solto, um anjo todo mundo veio ler a minha mão. Tudo se misturava num gigantesco sarapatel fervendo que fazia com que nenhum valor se tornasse absoluto, nenhum valor sobrevivesse àquela crônica de costumes, de acontecimentos, de comportamentos da época. Minha namorada tem segredos, tem nos olhos mil brinquedos de magoar o meu amor. Minha namorada muito amada, não entende quase nada, nunca vem de madrugada procurar por onde estou. É preciso, ó doce namorada, seguirmos firmes na estrada que leva a nenhuma. Eu sou como eu sou, presente, desferrolhada, indecente, como um pedaço de mim. Quando eu morava no Piauí, depois quando eu fui morar na Bahia, quer dizer, que eu tinha 15 anos, por aí assim, 14, 15 anos nessa época. Bom, eu escrevia poesias naquela época, aqueles poemas de adolescentes, que a maior parte dos adolescentes escreve tudo. Mas depois parei. Quando vim morar no Rio, quando o Caetano, que eu já conhecia e tudo, o Gil, todos vieram pra cá, foi aí nessa época que eu comecei a fazer letra de música. Torquato Neto é então o melhor esboço do mito do poeta cult do Brasil. Torquato Neto atravessou a Grande Margem em 1972, aos 28 anos de idade, deixando um legado inimaginável que influenciou gerações de poetas, escritores e músicos. Nosso convidado, Ademir Assunção, foi um desses poetas que encontrou no Anjo Torto uma fonte de inspiração. Escute, meu chapa. Um poeta não se faz com versos. É o risco. É estar sempre a perigo, sem medo. É inventar o perigo. E estar sempre recriando dificuldades pelo menos maiores. É destruir a linguagem e explodir com ela. Nada no bolso e nas mãos. E sabendo. É perigoso. Divino, maravilhoso.
Olá, senhores, amigos. Estamos aqui ao vivo com problemas sérios de conexão com a internet. Eu estou aqui tentando... enfim, eu fiquei sem sinal, o estúdio caiu. Agora a gente vai tentar retomar a nossa conversa. Vê aqui para mim. E aí, eu sugiro que o Hamilton dê continuidade ao nosso programa, porque eu não sei a hora que saiu do ar e até onde vocês viram, né? Coisas que, enfim, esses imprevistos chatos acontecem. Amigos e amigas, poetários e poetárias, vamos dar, então, uma continuidade ao programa, um recomeço, dado problemas técnicos que enfrentamos. Como eu disse, geralmente, nós temos duas sensações ao iniciarmos um canal dessa natureza. A primeira é de que é mais do mesmo. Vai acontecer o mesmo que acontece em outros canais, uma conversa aqui, outra conversa ali. A outra é que é uma refundação. Queremos as altas tecnologias, queremos uma revolucionarização dos comportamentos midiáticos, e não é nada disso. Mas nós achamos que nós temos um papel, que nós temos um espaço de trabalho. E esse espaço de trabalho, de criação, ele não está... Hoje, por exemplo, nos saraus, onde é uma coisa apressada, muitas vezes, de leituras poéticas, né? E eles também não está na crítica, porque existe hoje uma pequena crítica no Brasil. Nós acreditamos que existe um espaço de conversa com o poeta sobre a sua vida, sobre a sua obra, sobre o seu trabalho, sobre as suas influências, sobre o seu processo criativo e, por que não, a responsabilidade do poeta, a responsabilidade do artista perante a sua obra, a sua linguagem e perante a sociedade. O que nos interessa aqui é a diversidade das linguagens, sem ismos, sem grupos, sem pequenos grupos, sem poder literário, mas uma conversa franca sobre os vários fazeres literários e poéticos. São várias as trajetórias das pessoas, são várias, hoje, por exemplo, existe uma multiplicidade de poetas, de poesias, de espaços de criação no Brasil, que vai do norte a sul, das periferias à cidade, que vai dos indígenas à periferia, e nós queremos trazer essa contribuição multifacetada, multipoética, para essas nossas conversas. E hoje trazemos o Ademir Assunção. E nós temos, hoje, uma surpresa também, né? Uma surpresa e um caminho novo, um caminho que estamos agregando, como o César já afirmou, que é a celebração de reencantamento. O que é a celebração de reencantamento? Celebração de reencantamento é trazer aqueles patrimônios vitais da poesia, indicados sempre pelo nosso convidado, para conversar com a gente, embora já tenham atravessado o grande oceano, atravessado para a grande margem, atravessado para o outro lado do acampamento, como dizem os nossos amigos poetas e indígenas norte-americanos. Trazer essa presença viva na nossa obra, porque nós somos frutos da ancestralidade. E essa ancestralidade que vem dos aedos gregos, que vem da poesia provençal, que vem das poesias das várias escolas, dos vários poetas que refundaram o mundo, que criaram o mundo e refundaram o mundo e trouxeram ideias e contribuições fantásticas para a nossa criatividade. Nós somos talvez aquilo que o Ademir Assunção fala, as adoráveis criaturas Frankenstein, onde costuramos pedaços aqui, pedaços ali, criações daqui, e para criar uma linguagem singular, única, né? Como nós vamos ver hoje. E nessa celebração de reencantamento, partindo da ideia de Guimarães Rosa, que o mundo é mágico, as pessoas não morrem, as pessoas ficam encantadas.
e essas pessoas encantadas, nós queremos reencantá-las na nossa presença, para que encantem cada vez mais as nossas conversas, e a gente não possa esquecer dessa contribuição e dessa vivência tão importante para a cultura e para a poesia. E para começar, então, a conversa, eu chamaria o poeta Ademir Assunção para falar um pouquinho, afinal de contas, que Big Bang que aconteceu na sua vida, né? Porque aconteceu um Big Bang a partir de Jimi Hendrix, depois você foi somando nomes e nomes, como você falou, desde Leminski, Ginsberg, o poeta americano Roberto Fresno, né? O poeta norte-americano, Jimi Hendrix, e um conjunto de outros poetas, e Torquato tem um lugar especial, eu acho, nessa sua poética. Fala um pouco dele, para depois a gente passar a palavra para a Tati. Legal, prazer estar aqui com vocês, no canal do Poetariado. E, bom, o Torquato, muito bacana o videozinho que vocês prepararam, me encantou primeiramente pela eletricidade que ele conseguia e conseguiu embutir na linguagem dele, tanto na linguagem poética, e aí eu estou considerando a poética também dos poemas que foram cantados, né, e não publicados em livro, quanto nos textos jornalísticos. A linguagem do Torquato parecia um rastilho de pólvora que passava incendiando a rebeldia das pessoas mais jovens, né? E quando eu tive contato com os textos do Torquato, muito depois da publicação original, né, na coluna, na Geleia Geral, que nesse período eu ainda era criança, eu fui conhecer a linguagem do Torquato quando saiu Os Últimos Dias de Paupéria, né, organizado pelo Ali Salomão e pela Ana, viúva do Torquato, quer dizer, alguns anos depois dos textos terem sido escritos e publicados, eu realmente tive um impacto gigantesco, que eu posso dimensionar da seguinte maneira. Eu lia Manuel Bandeira, eu lia Drummond, e, claro, apreendia a grandeza daquela poesia, mas com o Torquato foi identificação. Com o Torquato foi, eu queria escrever com a eletricidade que esse cara escreve, né? E, na sequência, como você falou, Hamilton, eu também conheci o Jimi Hendrix, ali pelos 16, 17 anos, né? E especialmente uma música que é que não é do Jimi Hendrix, que é caramba, agora me fugiu. Hey Joe. E quando eu ouvi o Hendrix tocando a guitarra, especialmente nessa música, eu me lembro muito bem, falei, caramba, eu quero escrever com essa eletricidade. E o cara que eu identificava, que escrevia com essa eletricidade, era o Torquato. Então, acho que foi uma das primeiras influências que eu tive, muito determinantes, tanto na minha poesia, quanto no tipo de jornalismo que eu fui fazer paralelamente. E o primeiro poema foi o Cogito, que você entrou em contato? Cara, os primeiros poemas, se eu puxar na memória, foram, eu ainda criança, eu acho que foi o Geleia Geral, que o Gil gravou, né? Que eu tocava no rádio, e eu me lembro ali pelos 7, 8 anos de idade, em Araraquara, minha cidade natal, eu ouvia no Rádio Cultura, na cidade que não é a Cultura aqui de São Paulo, não era uma rádio pública, era uma rádio comercial, e eu me lembro de ter ouvido um poeta desfolha a bandeira, e a manhã tropical se inicia, resplandente, cadente, fagueira, num calor girassol com alegria, na geleia geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia. Eu falei, caramba, eu não ouvia isso em outras músicas, entendeu? Com essa velocidade, e a geleia geral, e o Jornal do Brasil, e a manhã tropical, e aquilo tudo, claro, eu não entendia direito, eu tinha 7, 8 anos, mas eu me lembro nitidamente que me chamava muito a atenção, me dava um impacto, porque era completamente diferente de tudo, de todas as músicas que vinham antes e das músicas que vinham depois. E olha que a gente está falando de um período que a gente ouvia no rádio, tanto as coisas mais, que a gente diria, bregas, né?
um Dom e Ravel, que fazia aqueles hinos, né? Eu te amo, meu Brasil, te amo, eu meu te Brasil, eu te amo. Mas a gente ouvia todo mundo no rádio, ouvia Sérgio Sampaio, ouvia Melodia, sabe? Ouvia o Caetano, o Chico, o Gil, ouvia Tim Maia. Realmente havia um espaço de inventividade e um espaço muito mais aberto do que a gente tem hoje, sem dúvida. Vou passar a palavra para a Tade agora. Tade, faz os seus comentários. Eu queria fazer uma relação, né, entre a poesia do Ademir e o Torquato, né? E tem um verso do Torquato que diz sobre a relação da pureza, né? E aí ele justamente faz essa geleia geral, o Torquato Neto, dentro da sua obra, mas levando em consideração que a voz dele está ali, a voz dele é muito própria, a voz dele é muito singular. E de uma maneira bastante similar, eu acho que isso acontece também na obra do Ademir. O Ademir amalgama essas influências, né? Ele amalgama a contracultura, assim como o Torquato, ele amalgama essa visão sobre a sociedade brasileira, essa visão sobre o que nós somos enquanto povo, sobre o que é a política, né? Ele amalgama também as próprias questões aí que a gente vai ter com a tradição, com essa indústria cultural, mas sem perder a sua voz, que é muito singular, né? Então, isso é uma coisa bastante interessante, inclusive para aproximar, né, o Torquato aí dessa estética também do Ademir, né? Aproximar os dois, fazer com que os dois dialoguem. E tem uma coisa interessante que, dentro da obra do Torquato que me chama bastante atenção, que é esse desafio do coro dos contentes, e que eu noto também dentro da obra do Ademir, né? É esse olhar para essa tropicalidade, mas esse olhar crítico, né? Entendendo quem nós somos, mas de maneira bastante crítica. Eu costumo falar assim, informalmente, que o Torquato ele vê o cinza dessa nação tropical, né? Ele consegue perceber dentro dessa nação tropical as sombras que existem, né? E aí isso pode ser visto assim, de N maneiras dentro da sua obra, desde a sua obra, que é poética, né? Até a sua obra dentro do cinema, quando ele interpreta o Nosferatu, mas o Nosferatu nesse país tropical, né? Esse Nosferatu na praia. Então é bastante interessante. E aí eu gostaria de dizer isso do Torquato, como que ele enxerga essas sombras nesse ambiente tropical. Ele é esse anjo torto dentro desse paraíso, né? Dentro desse paraíso aí que era o Brasil na época, na década de 70, mas que hoje, quando a gente vai analisar a política, né, e o nosso próprio contexto em que estamos inseridos, não está muito diferente, né? E eu acho que o Ademir ele faz isso dentro da contemporaneidade. Ele é esse poeta que enxerga também essas sombras dentro desse paraíso tropical aí que somos nós. E tem uma coisa, aí citando inclusive o Paul Valéry, que diz que o leão é cordeiro assimilado. E eu consigo perceber isso na obra do Torquato e também dentro da obra do Ademir. A gente tem dois leões aí dentro da poesia brasileira, né? Que sabem muito bem amalgamar, que sabem muito bem fundir essas diferentes influências, esses diferentes diálogos, sem perder a singularidade da própria voz. Então, o Torquato, além da eletricidade, da linguagem dele, é muito marcado pelo instinto de rebeldia, que acho que é inclusive uma coisa que está faltando muito hoje, não só na poesia, eu acho que no ambiente em geral. Se a gente pensar na situação que a gente está vivendo no Brasil, caramba, 100 mil mortos por uma pandemia que, em grande parte, o descontrole dela se deve ao cara que foi eleito presidente da República, e não acontece nada. Estamos esperando o César Maia fazer alguma coisa no Congresso, estamos esperando o STF fazer alguma coisa. É um absurdo. Assim, eu não consigo entender como
as pessoas estão anestesiadas. A gente vai se acostumando com um ambiente que é totalmente claustrofóbico e catastrófico, e a gente não vê reação. Você entende? Eu não consigo entender esse rastilho de inquietação que um Torquato Neto, não só ele, né? Agora a gente está falando dele como um poeta homenageado aqui mas que a gente via como um rastilho assim comum a uma geração. Eu acho que estava ali muito premente o impacto da Segunda Guerra, né? A geração que nos anos 60 estava nos seus 20 anos, 23 anos, 25 anos, nasceu nos anos 40, de 43 a 44, 45, 46, quer dizer, quando as bombas estavam caindo, não no Brasil, exatamente mais na Europa, né, no Japão, mas eu acho que isso impregnou essa geração de uma urgência, de uma necessidade de mudar as coisas, não daqui 20 anos, mudar já, agora. E eu acho que, às vezes eu fico pensando que a gente está esperando uma outra catástrofe dessas dimensões para poder reagir, você entende? Eu acho que isso é uma coisa que impregnou muito a arte em geral. A gente vai ver no Hélio Oiticica, por exemplo, nas artes visuais, né? Ele rompeu com a pintura, foi para o espaço. A gente vai ver na música, né? De não só os que se tornaram mais conhecidos e que se estabeleceram, mas também os que foram soterrados injustamente, como um Sérgio Sampaio, né? Um Raul Seixas. Quer dizer, é um calor ali, um fogo queimando, que eu acho que me alimentou várias pessoas da minha geração que vieram posteriormente a essa, né? E que eu acho que precisa reacender novamente. A gente está precisando de rebeliões, a gente está precisando de coquetel Molotov, gente. Não dá para ficar esperando. Está esperando o quê? Morreu o pai, a mãe, o vizinho, o tio, você entende? A gente tem uma coisa implantada tenebrosa em todas as áreas. Sabe, que a gente corre na área cultural, inclusive tem um controle que é sutil, sabe? Quem é que pode repercutir, quem é que não pode, você entende? Eu acho que a gente está precisando sacudir esse ambiente, antes que ele nos sacuda. E lembrando, né, Ademir, até o Agamben diz isso, né? Quem é o contemporâneo? O que é o contemporâneo se não é aquele que vê as sombras do próprio tempo, né? Quando ele diz sobre a arte contemporânea. E aí a gente pode perceber que assim como você percebe, né, assim como você nota, como você tem muita sensibilidade para colocar essas questões todas dentro da sua obra, o Torquato também tinha lá na década de 70. Né? Então, é interessante como que esse contemporâneo, ele também é uma posição, e é uma posição de enxergar as sombras, né, do seu próprio tempo, que é exatamente essa análise que você fez agora, né? Eu quero aproveitar, Tagi, já que a gente está falando do Torquato e do espírito, né? Não tem essa reverência, eu não tenho muito essa coisa de ficar, sabe, reverenciando. Eu acho que a melhor atitude que você tem diante de uma obra vigorosa é assimilar essa obra e injetar no sangue e seguir adiante. E eu tenho, acho que é uma característica na minha poesia e também na prosa, o tempo todo eu gosto de dialogar com aqueles espíritos que me inflamaram, né, para a linguagem, para a poesia. E tenho no livro A Voz do Ventríloco, que eu tenho um poema que se chama justamente A Volta do Anjo Torto, que no Let's Play That, que surgiu como poema e o Macalé musicou, em que o Torquato começa já dialogando com o Drummond, né, do poema de Sete Faces, e que o Torquato fala: quando eu nasci, um anjo torto, louco, muito louco, veio ler a minha mão. Que ele dialoga lá com o Drummond, do quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser goste na vida, né? Quer dizer, o Torquato já dialoga com aquele, não é só um nome, é um bloco de percepções, de visões que se condensa
no nome Carlos Drummond de Andrade. Então, eu acredito que o Torquato, quando faz isso, ele já está dialogando com um bloco de percepções e de ideias. E aí, nesse poema, eu dialogo com o Torquato e com o Drummond, e também insiro, acabo inserindo o Raul Seixas na conversa, no final. Então, eu vou ler esse poema para a gente seguir adiante. A volta do anjo torto. No canto da sala, a TV ligada. O pastor gritava, a bolsa despencava. As contas vencidas, as batatas queimadas. O dólar subia, o poeta pirava. Meu Deus, como pode tanta merda enlatada? Que gente mais troncha, que vida fudida. Quer saber? Dessa noite não passa. Ou pulo do Empire State, ou me torno um homicida. Mas eis que um anjo torto, aquele mesmo, com asas de avião, entrou pela porta, um baseado na mão, bateu as duas asas e foi logo dizendo: sai dessa, poeta, para de punheta, vive a vida, desencana, come sua mina, segue seu rumo. O real é a ilusão virtual dos que batem a cara contra o muro. Let's play that. Entrou o Ademir aí, meu xará. Ô, xará, que longa estrada de Ademires. Cara, é um prazer estar aqui com você. Você sabe que a gente já vem aí há um longo tempo trocando poemas, e eu queria te perguntar, né, eu já escrevi sobre, o meu primeiro texto que escrevi sobre sua poesia foi justamente chamando a atenção naquele cenário, né, que acho que até continua de certa forma, um pouco, agora está um pouco mais variado, mas lá nos 2000 me chamava muita atenção a rebeldia da sua poesia, aquela vontade de esfaquear essa realidade e tudo mais. Eu quero te fazer uma pergunta simples. Por que você é rebelde? Como dizia a música, né, xará? Eu sou rebelde porque o mundo quis assim, né? Cara, eu acho que rebeldia, para quem tem uma vontade visceral de viver plenamente, e a gente vive num sistema que quer te matar plenamente, não sobra outra alternativa senão se rebelar, para viver. Rebeldia, acho que no fundo, é para isso, a gente quer viver, e viver plenamente, não viver dentro de uma realidade medíocre, pautada pelas continhas que você tem que pagar. Eu tenho conversado muito com um monge zen, com Daijo, um mestre zen, que trouxe, de alguma forma, o zen para o Brasil, um dos mestres que trouxe para o Brasil, e ele fala muito disso, ele fala da conta. No zen se fala do vazio, né? Você pode dar o nome desse vazio, você pode chamar de Deus, pode chamar de universo, pode chamar do que quiser, a gente está falando da mesma coisa. Ele fala, a gente não pode ficar preso nas contas da forma e esquecer da grande conta do vazio. O ser humano nasceu para o esplendor, nasceu para a consciência, nasceu para o voo, entendeu? E no final a gente vai morrer. Isso é uma contingência da vida, a morte é uma contingência natural. Mas enquanto estamos vivos, a gente não nasceu para a mediocridade, a gente nasceu para o esplendor da existência. Se a gente pensar, são 14 bilhões de anos do Big Bang, sabe? São 300 milhões de anos do Homo erectus, são 100 mil anos de Homo sapiens. A gente não pode dar nisso que a gente deu, sabe? A gente tem coisas maravilhosas, a gente tem mentes maravilhosas falando, criando coisas maravilhosas. A gente não pode ser pautado pela mediocridade, não é justo, não é plausível. Então, a rebeldia é por isso, porque queremos o esplendor. Eu acho que tem alguns espíritos, seres humanos, que querem o esplendor, e não a mediocridade. Você entendeu? Quando eu penso que a gente pode sair de um cidadão, vou chamar assim até com uma forma de elogio, fascista, entendeu?
para dois cidadãos também fascistas, só que passa um Chanelzinho número 5, que é o Dória e o Datena, e que é uma alternativa que está se apresentando. Cara, eu falo, não é possível. São 100 mil anos de homos erectus, de homo sapiens. A gente merece muito mais. E para isso a gente tem que se rebelar. Não há outra alternativa. Ademir, certo. eu tenho uma pergunta, uma curiosidade, né? Você falou dessa questão do budismo, né? E a gente pode perceber diversos diálogos na sua obra, como é o caso do xamanismo, do budismo. E eu tenho uma curiosidade em saber o que é o sagrado para você enquanto poeta, né? E como você vê que esse sagrado ele atravessa a sua obra. Então, Tade, é só fazer uma observação assim, mais do que o budismo, eu tenho interesse no Zen. O budismo seria o lado mais religioso, né? E que também, como religião, ele me soa muito mais interessante, porque ele não é tão dogmático, ele consegue, inclusive, dizer, esquece o Buda, você é o Buda, entendeu? O espírito búdico é que interessa. E o espírito búdico é do conhecimento profundo, do que estamos fazendo aqui, o que é essa vida, o que é essa morte, o que é a gente passar por esse planeta. A gente tem um tempo de vida para tentar, pelo menos, se não ter resposta para essas perguntas, pelo menos se fazer essas perguntas, né? Então, e o Zen é o lado prático. O Zen você pode atingir através do judô, do karatê, se você tiver um bom mestre, mas ele é uma prática, né? Por exemplo, existem muitas reverências no Zen budismo, né, que um está associado com o outro. Mas quando eu faço uma reverência, isso aqui não é autoajuda, não. O Buda não existe. Eu não estou reverenciando o Buda. Eu estou fazendo um movimento aqui na coluna, eu estou numa altura aqui, sabe, que é 2.500 anos de tecnologia corporal, e isso está mexendo no mínimo com o meu corpo, e mexendo com o corpo vai mexer com a minha consciência. Então, o sagrado, né, depois dessa ressalva, para mim, é o aqui e agora. O sagrado são essas perguntas. O que eu estou fazendo aqui? Sabe? O Borges, o Jorge Luis Borges em português, como a gente fala, ele fala algo que, quando eu tomei contato, eu falei, eu nunca pensei nisso. E me causou um grande impacto. Quando a gente fala da eternidade, a gente pensa na eternidade pós-vida, aqui no planeta, né? Você vive aqui e depois tem eternidade. Tem algumas religiões que te prometem o paraíso ou o inferno, né? Desde que você se conduza diante daquilo pode, aquilo não pode, o pecado, o perdão, não sei o que eu acho tudo isso uma baboseira. Mas a eternidade está pensado para depois da vida. E o Borges fala, mas e a eternidade antes da vida? Cara, isso muda tudo. Falou, onde que eu estava antes de estar aqui? E no Zen, tem uma das escolas do Zen, que é a Rinzai, que trabalha muito com koans, e koans são perguntas que não são possíveis de responder pela via lógica, você precisa entranhar um conhecimento, e isso se aproxima muito da poesia, sabe? Muito da poesia. Um dos koans do Zen, da escola Rinzai, é justamente isso. Qual era a sua cara antes do seu pai ter nascido? Isso é uma pergunta do terreno da poesia, é profundíssima, sabe? É profundíssima, com uma ironia, a gente fala, mas que maluquice é essa? Mas é isso, a eternidade, ela não é linear, você vive aqui e depois você passa... Não, e antes? Onde é que eu estava? Eu era poeira que se soltou da constelação de Órion. O que eu era? Tudo isso pode parecer um papo, né? Lá vem os poetas falando coisas de poetas, papos lunáticos. Mas, se a gente for se olhar bem no espelho e se perguntar, cara, a perspectiva muda completamente. Porque aí você vai falar, o sagrado, não me interessa o depois, se eu vou para o inferno, alguém esteve lá e veio me falar, o sagrado é agora, a gente tem esse tempo de vida de 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos, 90 anos, sei lá quanto eu vou viver,
E é nesse tempo que eu tenho que conectar o sagrado. E eu não tenho dúvida que a linguagem artística, entre outras, é uma tecnologia muito propícia para se atingir o sagrado. Assim como os indígenas têm suas tecnologias muito propícias, um transe de ayahuasca ou de peyote, eu só acho que... Acho não, tenho certeza, que a vida é muito mais do que isso que estão nos vendendo. Na televisão, no rádio, é muito mais. Não é possível. Ademir, quero aproveitar, eu não gosto muito de interferir nos debates, porque eu tenho que ficar preocupado aqui com as questões técnicas, mas o assunto que você está tocando agora me toca profundamente, e eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta, né? Antes de falar do Zen, você falou da influência do Torquato Neto, agora você respondendo a Tati e ao Demar, que você está falando do Zen Budismo, e esses elementos me lembram bastante que fazem parte do universo simbólico da contracultura, né? Eu sei que você é uma pessoa muito ligada a isso, né? E eu gostaria de saber, depois eu passaria a palavra para a Tati e para o Ademir Demar, que eu saio do ar, eu gostaria de saber de que maneira o seu envolvimento com a contracultura, com o Zen Budismo, com todas essas formas simbólicas criadas pelo universo contracultural, levaram você a produzir um tipo específico de literatura e poesia. Né? Bacana, César. Agradeço. Olha, depois passo a palavra para a Tade e deixo vocês três no ar. Eu saio. Obrigado. Tá. Olha, não é à toa que o meu primeiro livro, e que eu publiquei com 33 anos de idade, eu não tive pressa de publicar aos 20, 19, 20, 21, eu publiquei quando eu tinha, pelo menos, acredito, que eu tinha uma contribuição. Bom, eu vou entrar dentro de uma tradição, que... riquíssima, a poesia é feita há milênios, né? Bom, enfim, para encurtar, o primeiro livro que eu publiquei chama-se LSD No. LSD, que faz uma ligação imediata com a contracultura, com um tipo de comportamento, de busca, né, que está muito ligado à contracultura, de expansão da consciência, e o No, que é uma referência ao teatro No, né? E com essa referência ao teatro No, a uma coisa bem definida do oriental, porque a gente fala oriental e põe um saco de gatos, tem muitos orientes, né? Através do No, eu acredito ter feito uma ligação com o Zen. Esses dois polos são muito fortes para mim, há muito tempo, a contracultura e o Zen. Eu já falei em entrevistas que 2 grandes acontecimentos na minha vida foram a experiência de ter tomado chá de cogumelo, e que me deu a certeza de que a realidade é muito maior do que essa única realidade que tentam nos vender, montar diariamente nos vender. Ela é muito mais densa, estimulante, profunda e também temerosa, porque precisa-se ter uma certa disposição para romper esse véu e tentar se aprofundar mais numa realidade, ou uma realidade não, são várias realidades, não existe só uma. E, por outro lado, o Zen. Né? Então, eu sintetizo numa fórmula, numa equação mais ou menos como, de um lado, aquilo que o Rimbaud dizia do desregramento dos sentidos, né? E que vem, eu associo a essa experiência de uma substância que te faz alterar a consciência e ver outras camadas da realidade, né, o desregramento dos sentidos, e, por outro lado, a disciplina do Zen, que é uma coisa muito disciplinada, sabe? O Zen, às vezes eu vejo as pessoas falando, oi, com florzinha no cabelo, Zen e tal. Legal, todo mundo livre, mas o Zen é muito rigoroso. Um samurai, quando ele entrava numa luta com outro samurai, ele sabia que um deles não ia sair vivo, e que a precisão do golpe dele era determinante. Se na hora que ele fosse dar o golpe, ele pensava, bom, como é que eu vou mexer aqui o braço? Já era. O pescoço dele já foi.
Então, o Zen é uma coisa muito disciplinada, é uma tecnologia desenvolvida há 2.600 anos. Não foi criada há 20 anos como o celular, como a internet, não, é 2.600 anos, né? Então, eu faço mais ou menos para mim eu acho que toda a minha poesia tem outros elementos, mas eu acho que ela é uma tentativa de equilíbrio entre esses dois pêndulos, o desregramento dos sentidos, mas não um desregramento banal, sabe, para questionar essa realidade, enxergar com mais profundidade outras camadas de outras realidades, né? De um lado o desregramento dos sentidos e do outro essa disciplina do Zen, que também busca, sabe, ir numa realidade mais complexa, mais completa, mais una, cada um com métodos diferentes, né? Um pelo desregramento dos sentidos, o outro pela disciplina. E eu acho que eu tento, essa pulsão está muito presente, acredito eu, em tudo que eu faço. Ademir, quando você fala da palavra poética, eu me lembro muito de um poema do LSD No, né? Palavras, Palavras. Eu gosto bastante desse poema, é um dos primeiros poemas, né? Em que você diz, né, do que o poeta precisa. O poeta precisa de palavra. Então, gosto bastante disso. Esse não sei se é um poema, acho que é. Ele, pelo menos, é impregnado de linguagem poética, né? Ele meio que... quando eu estava para lançar o LSD No, eu pensei, eu queria lançar um manifesto. Aí eu falei, não, vai dar... Vão achar que eu estou sendo muito arrogante e sei lá o quê. O livro já é o livro. Mas aí, então, eu pensava e tal, e aí eu acabei escrevendo esse texto, meio como um manifesto que não é um manifesto ao mesmo tempo, né? Eu posso ler aqui, rapidinho, que é: palavras, palavras, devoras-te ou me decifro, forasteiro. Quem está fora, mira de soslaio quem está dentro. Dentro e fora, o brilho da fera, a fusaca da farra, ilusão de estética, semiótica. Poesia, farra. Poesia, arranjo de palavras, precisas como os galhos de um ikebana. O que um poeta precisa? Necas de louros, nenhures de trapos, fora ranço, se manda rixa, pitibiriba de mágoa, sem nódoa, sem lenço, sem nada. Um poeta precisa de palavra. O peixe, nada. Xará, queria ler um poema seu aqui, e continuando esse espírito zen. Peixes de luz. Pessoas fossem peixes de luz, fosforescessem sob algas invisíveis, no mel do outono. Nenhum anzol ousasse fisgá-las, palavra alguma profanasse a voz do silêncio. Apenas arrepio de pele, eriçar de pelos, crispas d'água, lua mínima ardendo na face pálida do papel. Esse é um belo poema que está muito dentro desse espírito zen que estávamos conversando, que você falou bastante, mas esse poema, curiosamente, está inserido no livro Zona Branca, que é sem desmerecer nenhum dos seus livros, é um dos livros mais impactantes do seu trabalho, porque ele situa, né, imagina a escrita desses poemas, mesmo este poema que nós podemos dizer zen, dentro de um presídio de segurança máxima, que é a Zona Branca. E eu gosto também de um livro seu simples, que pouco se fala, porque ele está um pouco à margem, porque ele é mais de anotações, que é o Cine Mitologias, que você se pergunta bem no final, na introdução, tudo isso não passa de um doce pesadelo?
Então, eu acho também o Zona Branca uma espécie assim de sentimento premonitório, né, disso que nós estamos vivendo hoje. E eu fecho, então, te perguntando, né, nós estamos cada um aqui na sua cela, só falta para nós aqui a tornozeleira, né, porque ela nem precisa existir de forma física, ela existe aí, o Google sabe onde nós estamos o tempo todo. E então parece que nós viemos parar mesmo dentro da Zona Branca, né? Nós estamos na Zona Branca definitivamente com aquele idiota lá fazendo de conta, não é? Pois é, Ademir. Acho que estamos na Zona Branca, sim. Sabe? Como um presídio que ele não tem as grades físicas, visíveis, né? Mas não em função exatamente da pandemia, porque esse isolamento, claro, ele é necessário nesse momento, né? Embora seja extrema, cause um mal-estar na gente, né? Uma angústia, claro. Mas sabe o que eu acho, Ademir? As grades desse presídio é essa construção da realidade que é feita incessantemente, sabe? Através dos meios de comunicação de massa, da televisão, do rádio, e inclusive dos jornais e revistas que têm um alcance cada vez menor, né? E a gente está falando de pessoas que leem jornais e revistas, hoje os portais. Cara, você vê alguma coisa fascinante no meio das notícias, das reportagens? Não acontece nada de fascinante. Nada. No mundo, em 24 horas, não aconteceu nada. Eu não estou dizendo que a gente tem que, vamos só dar boas notícias, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, que o recorte que se faz da realidade e que apresenta como, olha, começamos o Jornal Nacional, as manchetes de hoje. Pô, ele está dizendo, no mundo, no planeta Terra, aconteceu isso hoje. Cara, aconteceram trilhões de coisas fantásticas. Você imagina um William Bonner na manchete dizendo um grilo salta na grama no jardim de Kyoto. Você já imaginou isso? E você tem um salto de um grilo assim, com uma câmera espetacular. Você fala, caralho, isso está acontecendo todos os dias. Isso é matéria da poesia? Não, isso é matéria do mundo. Entendeu? Então, acho que estamos presos nessa grande grade de molduras psíquicas, sabe, que nos colocam, e elas são reais, porque aí você tem que correr atrás do dinheiro para pagar a conta de luz, para pagar a conta do presídio, né? A TV a cabo, a tua internet, entendeu? A gente paga para se manter, claro, preso, claro que criam possibilidades, nós estamos fazendo essa live, existem outras possibilidades, mas a gente paga para que nos mantenham presos dentro dessa realidade absurda, sabe? Ademir, a gente está chegando, se aproximando do final do programa, mas tem uma pergunta que eu acho fundamental fazer para você. Você é um poeta e você também é um compositor, você é um músico, você tem uma banda e já tem CDs e outras obras, etc. E essa conversa, como que se dá essa conversa da música com a poesia? Porque você se define fundamentalmente poeta, embora você seja também prosador e você tenha trabalho de composição. E você fez parcerias com grandes nomes, como Titani, Itamar Assunção, Zé Cabaleiro, várias pessoas que estimularam tua obra e que você desenvolveu parcerias com ela. Eu queria saber como que você vê essa relação da música com a poesia, porque a música e a poesia estão uma fascinadas pela outra, desde os líricos gregos, né, passando pelos trovadores, passando por que vem vindo todo esse diálogo, porque a poesia antes ela sempre foi cantada, né? No início ela era cantada. E eu acho mas você não é propriamente um músico, um cantor, né? Mas você canta, entoa poesias. E é interessante que em determinado momento de uma entrevista sua, se diz que escreve com os ouvidos. Eu queria que você conversasse um pouco sobre essa relação. Olha, Milton, essa discussão
né, que às vezes se apresenta, de que se letra de música é poesia ou não, eu acho que ela se restringe muitas vezes a uma parte, e não ao todo, inclusive, de uma discussão acadêmica, sabe? Porque é uma parte, porque muitas pessoas do mundo acadêmico já foram muito além disso. Como você lembrou, cara, a origem da poesia, ela é a fala. A fala é anterior à escrita. Isso é histórico. A fala surge muito antes da escrita. E desde que surgiu a fala e se começou a criar a necessidade tanto de comunicação quanto de um fabulário, sabe, em volta das fogueiras, que a gente tem como testemunha hoje, até hoje viva, nas culturas indígenas, para citar um exemplo, né, as narrativas de sonhos, que a gente tem, por exemplo, entre os Chavantes, né, que tem a função do sonhador, aquele que dorme, sonha, enquanto os membros da tribo estão ali em volta da fogueira, se aquecendo e tal, e depois o sonhador narra. Isso é uma espécie de poesia. Toda a mitologia transmitida através da oralidade. Enfim, o que eu estou falando não é nada extraordinário, é só ter um pouco de noção da evolução da linguagem. A fala é anterior à escrita. E isso é rememorado, inclusive, na vida de cada um de nós. Nós nascemos lá, não sabemos chorar, mamar, fazer cocô, e depois a gente fala. E a escrita vem muito depois. Vem lá pelos 7 anos, hoje acho que está um pouco anterior, aos 6 anos, né? Então, a poesia, ela vem, historicamente, estamos falando de uma história muito ampla, ela vem da fala. Ela começa na fala. Eu acho que, em determinados momentos, se criou uma nobreza a poesia tem que ser escrita, ela tem que ser publicada no livro. É claro que o livro cria outras possibilidades, de um poema como Mallarmé, né, o Codedê, onde ele vai explorar o espaço da página em branco, e não à toa, com uma função. Enfim, cria outras complexidades. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: para mim, naturalmente, que a primeira noção que eu tive de poesia foi através da música que eu ouvia no rádio. Eu ouvia, por exemplo, Caetano Veloso cantando Alegria, Alegria, eu tinha 6, 7 anos. Eu vou em Caras de Presidentes, em Grandes Beijos de Amor, em Dentes, Pernas, Bandeiras, Bomba, Brigitte Bardot. Eu tinha 7 anos, eu não entendia nada, eu não sabia quem era Brigitte Bardot, Bombas, Pernas, Bandeiras, mas, cara, aquilo causava uma ebulição. Furor. Pô, mas eu falava, o que é isso que ele está falando? Ele fala de Coca-Cola, peraí, Coca-Cola, que tem lá no supermercado, que eu vi a garrafinha, que era uma coisa quase inatingível. Estou falando de 1968, né? Então, a primeira apreensão da poesia, para mim, veio através da música. E eu acredito que da minha geração, a gente cresceu ouvindo Sérgio Sampaio, Luiz Melodia, Caetano, Gil, Chico Buarque, posteriormente Itamar Assunção, Arrigo Barnabé. O que esses caras mexeram com a linguagem verbal, né, é muito denso, é muito interessante, é muito profundo. Então, eu costumo dizer, grande parte dos poemas que me influenciaram e que eu digo sem pretensão, mas com uma dose eu acredito nisso mesmo, grande parte da poesia da metade do século XX para cá, ela não foi publicada em livros, ela foi publicada em discos, ela foi veiculada em discos. Então, a diferença para mim, se Oração ao Tempo, do Caetano, és um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho, tempo, 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 vou te fazer um pedido, e toda a sequência, cara, aquilo é um poema. Ele não precisa. Aí as pessoas falam, não, vamos colocar na página do papel, ver se ele se sustenta. É um erro. Ele não foi feito para estar na página do papel, ele foi feito para estar no disco, para estar na voz, sabe, com a modulação da voz. Se é poesia, se não é, essa discussão não me pertence. Ela me influenciou extremamente. Isso acabou me levando. Eu não sou cantor, eu não sou músico. Até hoje eu tento desenvolver um pouquinho o violão, muito rudimentariamente, mas esse caminho
de ir procurar uma poesia que pudesse ser oralizada com uma banda, que eu pudesse apresentar um espetáculo no palco, ela vem dessa decorrência. Mas você escreve com o ouvido, certo? Você escreve com o ouvido. Sim, sim. Legal, Ademir. Ademir, olha, nós estamos em cima do tempo. A gente gostaria... Para mim estava só começando. Pois é, para mim estava começando também, agora que ia começar, porque só essa relação da poesia com a música, do ouvir, da sonoridade dos seus poemas, tem muita coisa para conversar. Mas vão ter outras oportunidades, e a gente agradece demais a tua presença aqui, a presença da Tade, a presença do Ademir Demarque, do César, do Abel, do Elcio, que, né, ajudaram a produzir o programa. E eu queria passar a palavra, ainda tem uma surpresinha aí no pedaço, vou passar a palavra agora para o César e agradecer demais a vocês, e foi muito boa essa conversa de hoje. Só queria te pedir um segundinho para divulgar, aproveitar que a gente está aqui ao vivo, que eu estou fazendo uma série despretensiosa, mas eu acho que está interessante para, de alguma forma, mostrar, assim, ampliar o repertório de poesia, assim, para não os poetas que os poetas conhecem, mas para o público em geral. Eu estou fazendo uma série no Instagram e no meu Facebook, chamada Poema em Casa, que eu comecei no início aí da pandemia, e que eu achei que eu ia fazer umas 10, 15, não são lives, eu gravo no videozinho do celular, bem no espírito punk, né, faça você mesmo, e que eu comecei lendo poemas meus, videozinhos curtos, e divulgo no Facebook e no Instagram, e como esse isolamento está durando, aí eu comecei a ler poemas de outros poetas, a maioria, poetas vivos, contemporâneos, brasileiros, entendeu? Meus companheiros de estrada, e alguns outros também traduzidos, poetas de outras épocas, mas a maioria poetas que estão em plena atuação. E essa série chama-se Poema em Casa, e eu convidaria as pessoas a acompanharem tanto no Instagram quanto no Facebook. E queria aproveitar também para divulgar o meu canal no YouTube, que eu tenho um canal lá onde estão minhas parcerias com o Zé Cabaleiro, o Edivaldo Santana, grande parceiro meu, e tanto em termos de extensão, fizemos várias parcerias, ele gravou em vários discos, compositor fundamental, contemporâneo, de uma riqueza poética e musical imensa, e outras coisas, outros vídeos. Então, procurar também lá no meu canal no YouTube, Ademir Assunção, para tomar contato com essas coisas que existem, estão aí, entendeu? Elas estão no mundo, né? Legal. É isso, e muito legal, obrigado pelo convite, é uma pena que eu teria muito mais ainda para falar. Muito mais. Um abraço para vocês. Grande abraço. Grande abraço. César está com o microfone. Já corrigi, obrigado. Tade e Demarque, querem dizer algo mais? Eu diria apenas que foi um prazer mesmo, e a gente sempre fica com a sensação de que faltou tempo para falar mais. Faltou tempo, concordo plenamente. Gente, eu agradeço imensamente vocês terem topado essa aventura com a gente. Somos todos aqui aprendizes de feiticeiros, né? O quarteto do Poetariado é persistente, mesmo com os imprevistos a gente labuta. E antes do pessoal desistir de nos assistir, né, nós temos aqui um presente que é um lado musical do Ademir Assunção, né, que eu faço questão de encerrar o nosso canal do Poetariado em sua segunda edição com este pequeno teaser, que é uma pílula, uma pequena degustação do lado musical da poesia de Ademir Assunção. Muito obrigado, uma boa noite a todos e um agradecimento especial a todos vocês que nos ouviram. Um grande abraço.
está solto. E dizem que ele está armado.